Salve investidores, salve investidoras, aqui quem fala é o Mazola. Salve, salve rapaziada, Lucão na voz como sempre. E sejam bem-vindos ao nosso projeto Investidores de Quebrada. Não se esqueçam de se inscrever no canal, acompanha a gente, um vídeo novo a cada semana. Isso. E vamos com a gente, vamos nesse projeto aí. Lucão, conta um pouquinho aí pro pessoal qual que é a ideia do projeto, a proposta. Então, rapaziada, a proposta é trazer vocês, né, da quebrada, os que conseguiram sair da quebrada também, se apresentar aqui, falar um pouco com a gente, né, Exato. dar uma debatida como que foi o processo, da onde que surgiu a ideia. A gente quer trazer vocês para cá para conversar um pouco com a gente, trocar aquela resenha da hora e você divulgar seu produto, né? Com certeza, divulgar o seu negócio, o seu projeto, às vezes até uma ideia, né? Porque tudo é um processo. Mas a ideia é isso, trazer pessoas que estejam nesse ramo de investimento, não importa a área, desde artista até loja física, loja digital, livro também. Livro, Tem gente que deve... interessante. Enfim, qualquer área para poder estar divulgando o seu trabalho, poder contar um pouquinho da sua história. Tal. Exatamente. Eu vi recentemente que a gente está... A primeira vez que a gente tem mais empregos informais do que formais, Certo. né? Então, tipo, entra Interessante. muito nessa tendência de a gente falar, mano, tem muita gente começando a montar o seu próprio negócio, Sim, exatamente. né? E investindo. Então, a ideia é isso, a gente trazer essa ideia porque tem pessoas que ainda não conseguem se enxergar no ramo de investidor. Certo. Ou já é investidor Aham. e nem... E nem sabe. Exatamente. E nem sabe. Então, rapaziada, o objetivo também é trazer vocês aqui para mostrar que, tipo assim, todo mundo tem um medo, né? Exato. Aquele medo inicial, né? Vou largar meu CLT para ir atrás do meu sonho. Sim. E a gente tá sempre num comodismo, entendeu? A gente quer quebrar isso, quer trazer vocês aqui para, tipo, divulgar uma ideia. Às Sim. vezes a pessoa puder contar um pouquinho do segredo, Com né? certeza. Porque, meu, ninguém se vence sozinho, Com então certeza. o objetivo é trazer vocês aqui, entendeu? Para poder apoiar aqui, principalmente a região, talvez, né? Ajudar nossos vizinhos, às vezes não sabe que você tem um mercado, uma borracharia na esquina, Exato. entendeu? Ampliar essa rede, né? Porque como o Lucas falou, às vezes você tem um vizinho seu que faz algum tipo de serviço e você nem sabe. Então a gente faz um grupo de pessoas que podem se ajudar, podem se somar, né? E a ideia é meio que fazer a partir daí. O importante aqui, na verdade, o objetivo quando a gente começou a conversar, né, parça, foi ajudar vocês. Exato. Entendeu? Então, tipo assim, vem com a gente, dá um salve lá no Insta. Exatamente. Vai estar marcado aí nos comentários, vai estar tudo certinho. Dá um salve no Mazola, no Lucas ou no nosso próprio Instagram, Isso, que a gente exatamente. tem um Instagram, galera. Se vocês puderem estar seguindo, vai ter sempre um corte lá, Exatamente. 2 Tá nos stories. comentários também, gente, dá uma atenção lá. Muito importante pra gente. Se a gente não trabalhar as redes, que provavelmente muitas pessoas não trabalham, e a gente tem que dar até esse feeling para elas de falar assim, meu, como que tá a sua rede social? Eu acho que isso tem que ser uma pergunta fundamental, de a gente perguntar, como que está a sua rede social? Você tem rede social? O que você faz para manter ela, Isso, entendeu? exatamente. Porque assim, a gente acha importante nesse mundo digital que é hoje, né? Quanto mais você divulgar seu produto, mais vai aparecer para as pessoas, entendeu? As pessoas vão acabar experimentando e indicando para outras, né? E a ideia é isso, é ampliar, né? Então, tipo, aumentar o número de vendas, aumentar o número de pessoas que compram o seu produto e até fazer, como posso dizer, por exemplo, a gente traz um fotógrafo aqui. Certo. E a gente traz um cara que precisa de fotógrafo. Sim. Então a gente já consegue fazer pontes assim e linkar pessoas, entendeu? Exatamente. Sim. Tá ligado? Mas a ideia principal também é papo, né? Trocar um papo com essas pessoas. Porque às vezes a pessoa não vai ter essa, pode dizer, essa parceria com a gente, mas ela vai vir divulgar, vai vir usar o espaço, vai vir trocar uma ideia com a gente, contar o seu processo, como que foi. Porque a ideia principal seria também essa, né? De ter uma boa conversa. Sim. O papo, a resenha é o mais interessante, né? Sim. Que aí, tipo, você vai poder se apegar na história da pessoa. Às vezes é uma história parecida com a de vocês de casa. Exato. Entendeu? Todo mundo tem medo. Eu, quando comecei a investir em mim, eu tive medo. Garanto que... Com certeza, eu também, na mesma coisa. Porque não é fácil, sabemos que não é fácil, mas temos que quebrar isso, sabe? Eu acho que o mais importante do investimento em si é o seu tempo. Não se esqueça que nem tudo é dinheiro. Exato. O tempo é essencial, né? Porque sem o tempo, meu... Exato.
Não, e a ideia, você falando disso, tipo, a gente vai até facilitar de uma certa forma, porque vamos supor, eu tô no ramo de estúdio, produção musical, podcast e tal, você já tá no ramo do Uber, por exemplo, mas já teve outra empresa, Sim, né, no ramo exatamente. da alimentação, e assim, por exemplo, às vezes alguém tá ali, que quer alguma dica de estúdio, que quer alguma coisa, já tem o meu canal, já tá com Sim, essa proximidade exatamente. comigo, tá ligado? Ou às vezes a gente Exatamente. traz, sei lá, alguém de um mercado, e o cara que tá vendo, ele também é desse ramo. Então Certo. ele já vai ter uma facilidade porque vai ter pessoas já dando um feedback, passando uma ideia, Sim, uma exatamente. possibilidade, né? Sim. Mas isso é um marketing, entendeu? Porque geralmente quando tem, vamos supor, uma geladeira com refrigerante, geralmente tem um salgadinho ali do lado, Exato. entendeu? Tem um doce em cima da geladeira, porque eu acho que isso induz a pessoa a comprar até outro. Então tudo isso é uma jogada. Sim, não, você falando disso, uma época eu trabalhei na Bimbo, que é a indústria da Puma. Certo, E aí eu trabalhava na parte de trade marketing, que certo. seria meio que fazer as prateleiras, gôndolas, então que trabalhava meio no marketing específico de prateleiras. Aham, E eles fizeram alguns testes de tipo assim, eles põem óculos nas pessoas que vão no mercado, um uhum, óculos que filma, e certo, eles reparam qual que são os lugares principais que essa pessoa olha, tá ligado? certo. E através daí, eles desenvolvem o local onde vai ficar as coisas. Então, ó, vamos Aham, deixar, sei lá, a bisnaguinha em tal setor, porque as pessoas observam mais lá do que o sim, outro setor tal. Sabe? Então, exatamente. tipo, tem já estudos muito específicos disso. Por que que quando a gente vai pro caixa tá cheio de chicletinho, Uhum, salgadinho, e tudo às vezes baixo, aham. né? Para as crianças terem acesso também, Sim, entendeu? exatamente. Então, tipo, isso é tudo marketing que às vezes a gente não tem nem visão que é marketing. A gente acha que não Sim, tem um sentido, é só sim, aleatório. mas isso tudo é um estudo, né? Exatamente. Porque, tipo assim, as pessoas não enxergam isso às vezes como um marketing. Exato. Então é isso que a gente quer trazer para vocês, que o marketing tá em tudo. Quando Exato. você vai vender por um aplicativo, vamos supor comida, Sim, certo? É importante você ter uma embalagem com o seu nome, com com a certeza. sua logo, para a Isso. pessoa em si fazer um marketing para você. Com o Instagram marcado, porque volta a Sim, dizer que tudo é digital hoje em dia, tudo é né? digital. E até te falando disso, porque, por exemplo, aplicativos de comida. Aham, Hoje em dia tem muitos restaurantes que não são, vamos dizer assim, de grande porte, né? certo. São de mais de médio porte para baixo. Aham, E você vê as fotos, não são fotos tão detalhadas. Então investe nisso, mano. Às vezes vai gastar uma graninha, mas, pô, vou contratar um fotógrafo pra tirar uma foto legal do meu hambúrguer, do meu doce, do meu sim, lanche. Porque exatamente. você vê que a maioria das fotos são meio até genéricas. Você entra Aham, em 4 ou 5 restaurantes que são as mesmas fotos, os mesmos sim. bagulhos, sabe? Pegam no Google e Isso. colocam. E eu acho que o que chama a atenção das pessoas são a foto original do produto. Uhum. Porque não adianta a pessoa entrar em 3, 4 restaurantes, principalmente em aplicativo de comida, porque entra e vai vendo sempre, né? Para ver Sim. as fotos que tem lá. Exato. E entra em 3, 4 restaurantes e em 3 a foto é a É, mesma foto, a pessoa vai comprar no quarto que é a foto original dela, exatamente. entendeu? Sim. Porque tudo é uma apresentação, então a gente tem que pensar sempre como um vendedor, a gente sempre tem que pensar também como a gente gostaria de ser atendido. Também Sim. não adianta você ter um marketing gigantesco, a pessoa ir no seu estabelecimento e não gostar, Não né? ser bem Não tratada, ser bem né? Porque tratado. querendo ou não, isso é o mais importante. A gente estava conversando Sim, um pouco antes de começar a gravação disso, porque não adianta você ter um marketing legal e não saber falar com as pessoas, não saber lidar com as pessoas. sim, Querendo ou não, a gente está lidando diretamente com pessoas, sim, né? Então a gente tem exatamente. que ter empatia, acolhimento, entender Sim. situações, tá ligado? Então isso também é muito importante. Só que assim, você que é patrão, você que é dono, né, do seu próprio negócio, você também tem que ser um bom patrão para o seu funcionário. Com Para certeza. o seu funcionário mostrar o melhor dele. Não adianta você ter o melhor restaurante, a melhor comida e você não saber moldar esse funcionário Com também, né? certeza. Tirar o melhor do funcionário. Eu acho que Sim, esse é o exatamente. desafio do dono ali, do Sim, estabelecimento, do gerente, enfim, quem está ali responsável. Porque muitas empresas não sabem tirar o melhor do funcionário. Pelo sim, contrário, o funcionário acaba ficando mais retraído, mais preguiçoso, com menos vontade de ir para o trabalho, sim, exatamente. né? Então, tipo, às vezes, pequenas coisas que fazem, sei lá, desde reuniões mais descontraídas, Sim, um né? Um elogio. elogio, não, isso é o básico, né? O Aham, elogio, essa questão que a gente falou da empatia, de querer saber se o sim, funcionário tá bem, porque cada dia a gente tá um dia. Então, por exemplo, aqui no podcast mesmo, vai ter dias que talvez a gente não tá tão bem no sentido exatamente. pessoal, mas a gente não pode Exatamente. deixar de fazer o nosso projeto, Sim, né? E exatamente. até convidados também. Então a ideia é até chamar o mesmo convidado mais de uma vez, né? Exatamente. E depois, sei lá, de um ano trazer de novo, ou até diminuir esse tempo para ver se deu algum resultado, Sim, se melhorou, se aumentou os clientes, se deu algum, interessante, né? interessante, porque
Igual, a gente não tá aqui para querer ensinar vocês a fazer. Não, exatamente. Você deu espaço, trocar resenha Isso. e dar ideias que possam ajudar tanto ele, Exato. como a gente também espera que quando ele vem aqui, ele possa ajudar a gente, talvez com uma ideia que a gente não tenha, uma coisa que talvez a gente não tenha pensado. Exatamente. E é aquilo, né? Se somar, meu. A gente tá aqui para somar, Sim. né? Mais com mais é mais, né? Então... Exatamente. Então é meio que isso. Você sempre tem que se atualizar e se informar, porque é o que você falou. Tá dando certo pra caramba aqui. Mas, pô, o que eu tava fazendo deixou de dar certo, eu tenho que fazer outra estratégia, outro marketing, me atualizar em outras coisas. Então é isso, nada que vai ser constante. Pode ter um pico muito bom e você tem que saber aproveitar isso, né? Que é o momento, vamos dizer assim, do auge. Sim, exatamente. Mas que muito dificilmente você vai manter esse pico para sempre. Às vezes é mais fácil você chegar no auge do que você se manter. Exato, falou certo? Tudo, sim. Porque às vezes você dá uma subida no auge, do mesmo jeito que você bateu lá em cima, você cai pra baixo. Exato. Entendeu? Então, tipo assim, para alguém que conseguiu montar sua primeira loja, ter durado mais de 1 ano, sem nenhuma experiência de nada, né? Só metendo as caras. Exato. Então é isso que a gente quer mostrar para vocês. Você chegou a montar MEI ou não? Não, tinha MEI. Tinha MEI, teve MEI certinho. Não era no meu nome, era no nome da minha esposa. Mas teve um MEI, tudo certinho. A gente tinha que pagar por mês, mas a gente acaba tendo um auxílio. Deram um auxílio de marketing, querendo ou não. Às vezes eles têm uma van que fica rodando por São Paulo, que você pode ir lá e conversar. Entendi. Entendeu? É interessante. Então, tipo assim, queria fazer um convite pro pessoal do Sebrae, que foi o pessoal do Sebrae que ajudou eu e minha esposa a criar o MEI, a dar dicas, entendeu? A gente chegou lá, as pessoas deram dicas pra gente, referente como era coisa alimentícia, né? Sempre manter limpo, não ter nenhum animal, muitas coisas. E tipo assim, você que é do Sebrae aí puder vir, né? Conversar com a gente, vai ser uma honra para você poder explicar, né? Porque referente ao MEI, essa pessoa do Sebrae talvez seja a pessoa certa, entendeu? Para explicar pra gente, né? Sim, eu acho que vai ser importante pro público também, né? Vai ser uma coisa bem legal. E pensando nisso, a gente pode até começar a fazer temáticas. Por exemplo, sei lá, um dia trazer alguém específico de CLT, falar um pouco sobre leis trabalhistas, porque eu acho que a gente tem as leis aí, mas muitas vezes elas não são cumpridas porque a gente nem tem conhecimento delas. Sim, exatamente. Tá ligado? Então, empresas podem se beneficiar muitas vezes disso. E o funcionário está sendo lesado de uma certa forma, mas ele nem sabe que está sendo lesado. Exatamente. Sabe? Que eu imagino que é bem comum, eu já me encontrei nesse local. Sim, sabe? exatamente. E a gente se sente seguro até de, às vezes, puxar um processo para uma empresa para não queimar nosso nome no sentido de mercado de trabalho também. Sim, exatamente, porque assim, eu também passei por isso, né? Tem até um caso na justiça. Você é advogado trabalhista, Ia ser muito até você que é o meu advogado, beleza? Fica a dica, se quiser vir, a gente vai te apresentar, vai te divulgar, porque querendo ou não deixa de ser uma divulgação e não deixa de ser, querendo ou não, um empreendedor, certo? Com certeza. A gente quer mostrar também os prós e contras, né? Com certeza, do CLT, né? que tem muitos, na verdade, de uma certa forma. A gente pode até fazer uma coisa, um dia mais específico, um debate mais específico sobre isso. Um dia do CLT. Exatamente. Trazer uma pessoa que é CLT, defende o CLT, entendeu? Que aqui a gente não é contra ninguém. Não, com a certeza. gente quer dar o espaço, ceder o espaço, né, para todos que tenham voz e queiram falar, né? Então... É um debate de ideias. E aí o público vai saber o que vai abraçar, o que não vai abraçar. Isso é meio que individual. Né? Lógico que a gente não vai aceitar nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de exclusão, né, de alguma coisa. Mas fora isso, cada um vai passar sua ideia, cada um vai ter uma filosofia de vida. E aí fica o público, né, ver se vai levar à frente ou não. Porque pode ser um aprendizado tanto do lado ruim quanto do bom. Sim, né? O aprendizado sempre vai ter. Mas aí você que vai tirar. É bom ou ruim, né? Verdade. A gente tá aqui para mostrar que você tem opções. E a gente também tá aqui para mostrar também, para quebrar esse medo, entendeu? Porque, tipo assim, quando eu comecei, eu tive muito medo, umas aulas também, com certeza. Não, até hoje, né? É uma coisa constante. É constante, o medo não para, porque, querendo ou não, as contas não deixam de chegar, a gente sempre fica preocupado com o próximo mês. Quando a gente trabalha para nós mesmos, a gente sempre fica preocupado já com o próximo mês, entendeu? A gente sempre fica preocupado com a próxima conta, mas sempre dá certo, né? Sim. Esse é o importante, a gente sempre consegue correr atrás,
Porque uma vez a gente já conversou, por que vocês acordam 4 horas da manhã para o seu serviço CLT e não acorda 4 horas da manhã para vocês, Exato. entendeu? Focar no seu projeto, Exatamente. né? Então, você tem que, às vezes, só mudar, é só um gatilho de mudança de pensamento, assim, Sim. sabe? Porque a gente, às vezes, se esforça muito mais pro outro do que para nós mesmos. Sim, exatamente. Né? E tem que ser o contrário, o maior investimento é em você mesmo, né? Então, e assim, eu entendo esse local de, tipo assim, a gente precisa de dinheiro, Sim. né? Muito dificilmente alguém pode ficar desempregado hoje em dia. Muito difícil. Muito difícil, sabe? Se puder, é um privilégio. É um privilégio. Né? Exatamente. Então, tipo assim, a gente não tá falando não arrumem emprego CLT. Exatamente. Às vezes a gente só tá falando assim, meu, pensa um pouquinho mais, você vai arrumar um emprego CLT, mas será que não vale a pena você já ter com um projeto B ali, para investir, ou investir em bolsa, tem INSS particular, né, no seu nome específico, tal, mas aí, tipo, você pode aplicar esse dinheiro de outra forma para você não virar vamos supor, trabalhar para sempre, né? Sim, exatamente. Não precisa, a gente não tá falando para você abandonar o serviço Exato. CLT. Às vezes na sua folga, faz um projetinho ali de 5 horas, talvez, 2 horas, que seja. Sim, sim. Tá ligado? Isso, pra frente, vai te fortalecer muito, porque você vai ter dado o primeiro passo. Depois que a gente dá o primeiro passo, exatamente, a lua é o limite. Com certeza. E aí é um passo de cada vez e vai virar um processo, né? Uhum. E você que tá com essa ideia aí, vem pra cá também, falar como que é esse processo, porque é isso, a gente tem nossas experiências, mas com certeza cada um tem sua experiência particular, que vai sempre somar e agregar. Sim, exatamente. Né? E ainda mais essa relação a medo, porque isso é natural, normal, Sim. não precisa se culpar, não precisa achar que, né? Uhum. Por exemplo, a gente tá falando da questão empresarial, mas voltando à questão do investir em si, saúde. Então, assim, se você não tiver com a saúde em dia, nada disso vai pra frente. Né? Sim, exatamente. E saúde mental também, não vamos nem falar saúde só corpo, porque eu acho que a mental ela é mais importante de uma certa forma, porque da mente o corpo também, sabe? Tipo, verdade. A mente que começa e depois vai pro corpo. Você psicóloga, putz, legal, convite aberto, entendeu? Que seria interessante, né? Meu, trazer uma pessoa, vamos dizer, querendo ou não, com um estudo desse avançado, poder explicar o que acontece talvez no dia a dia dela também, entendeu? Então o convite está feito a todos, entendeu? Que investem no seu tempo, entendeu? Mas o objetivo é trazer as pessoas para elas poderem falar como que foi difícil começar do zero, da quebrada, entendeu? Tirar aquilo, porque quando você tá na quebrada, as pessoas só te ensinam aquilo. Você vai arrumar um trampo, você vai trabalhar, você vai se aposentar e você vai morrer ali e já era. Acabou a vida. E assim, até vamos problematizar um pouco, quantas pessoas vocês já não conheceram com mais de 60 anos na sua empresa, que você trabalha atualmente ou que você já trabalhou? Verdade. Várias. Então, assim, falando pessoalmente pra mim, pensando até em qualidade de vida dos meus pais, por exemplo, eu não gostaria nem de vê-los trabalharem com 60 anos trabalhando ainda, e eu também não gostaria de viver trabalhando obrigatoriamente, porque se você tá trabalhando por opção... É uma coisa. Porque vou colocar um exemplo aqui. Tem pessoas, por exemplo, na pandemia, até de mais de idade, que preferiram continuar trabalhando, porque aquilo é uma válvula de escape, de uma certa forma. Se ela não trabalhasse, ela ficaria sozinha, não mora com ninguém, não tem companhia. Às vezes, ou os filhos já moram fora, ou não tem. Exatamente. Né? Então, o trabalho, de uma certa forma, é até uma coisa recreativa e saudável para a mente. Socializar, conversar com outras pessoas, e sair de casa, né? Porque ficar em casa também, às vezes a gente fica meio doido, ficando em casa. E hoje também o mercado em si, quando você perde o emprego depois ali, vamos dizer, dos 50, para você conseguir um emprego, tá difícil. Exatamente. Tá difícil, porque as empresas estão preferindo estagiário, essas coisas. Pessoas mais jovens. Sim, exatamente. Proativas, né? Porque as empresas hoje, elas não querem a pessoa... que faz só a função dela. Só a função dela, entendeu? É como a gente conversou. A pessoa é contratada para a função A, mas ela tem que fazer B e C. Exato. Se ela não faz, ela é vista como uma má pessoa, uma preguiçosa. Exato. Se o salário é mínimo, o esforço é mínimo. Certo. Entendeu? E essa não é a realidade. Eles pagam o salário mínimo e querem esforço máximo. Exatamente. Entendeu? Mas equilibrar, desculpa, não tô nem falando para as pessoas deixarem de se dedicar ao trabalho, não é isso. É só uma questão de reflexão mesmo. Porque às vezes a gente tá tão alienado no nosso dia a dia que a gente nem questiona, não para pra pensar, não vê ao redor o que está acontecendo. Mas é a lógica. Exatamente. Salário mínimo, o esforço também não tem que ser tudo aquilo, o máximo, entendeu? Sim. Porque você está recebendo o mínimo. Exatamente. Mas mesmo você recebendo o mínimo, isso é um gatilho, galera. Isso é um gatilho para você poder entender o que a gente está falando, entendeu? Começar a investir.
Exato. Porque é o que a gente falou, com 50, 60 anos trabalhando com uma coisa que não gosta, sendo obrigado, Exato. não é fácil. Não, eu gostaria de contar um pouquinho da história, porque a gente já chegou a trabalhar junto, né? Sim, Não é a primeira exatamente. vez, então a gente já chegou a vender chip da TIM, Chip da TIM, né? né? Que, falar a verdade, não fomos muito bem na experiência, sabe? Foi uma experiência de rua mesmo, né? A gente batia em residências, porta a porta, vender chip e tal. E então, tipo, eu e o Lucas já temos experiências disso. A gente uma vez trabalhou, acho que também, pesquisas, né? Pesquisa De cursos e tal também. Então a gente tem uma vivência junto já, até na questão de trabalho mesmo, né? Já fazia alguns anos. Mas é isso, é um parceiro da vida e por isso que também a gente resolveu fazer esse projeto. A gente sempre teve muitas ideias juntos, tivemos sempre como posso dizer, um dinamismo em conversa, Sim, né? exatamente. O podcast nasceu numa brincadeira, né? Exatamente. Numa brincadeira, numa resenha, Sim. entendeu? Tava bem mais gente, né? Não, todo churrasco que vinha, a gente ficava numa conversa, né? E o podcast, vamos fazer o podcast. Que até quando se veio o convite, eu até fiquei meio assim, mano, será? Eu falei brincando. Então, ele toda hora ficava brincando. Aí eu falei, Lucas, vamos fazer? Vamos fazer. Eu já tava um pouco mais estruturado a questão de ambiente, do estúdio e tal. E aí, o Lucas ficou, né, meio... Eu fiquei meio assim, falei, será? Vamos ou não vamos? E assim, né, a gente também quer mostrar para vocês que quando a gente escolheu o Investidores da Quebrada, não foi fácil. Não, exatamente. Vem um trabalho já, para a gente poder lançar esse episódio 00 para vocês, vem um trabalho já muito antes. Exatamente, com entendeu? certeza. A gente se sentou, vimos muitas opções, entendeu? Que a gente quer trazer futuramente. Exato. Não, e as dificuldades vêm de tudo, desde ideia ao espaço, iluminação, câmera, qualquer esforço, edição, exatamente. Entendeu? Então a gente pode até, a gente vai mostrar os backstages, que a gente acha importante também, porque querendo ou não, a gente falou, tem muitas funções, tem muitas coisas para fazer. A edição de vídeo leva tempo, leva processo, entendeu? Depois a gente pode até fazer um episódio mais específico disso, trazer pessoas de edição de vídeo também, porque é um mercado que está super em alta, é uma coisa que você faz em casa, tem sites, depois que eu posso até estar indicando para vocês, que você vai lá para fazer freelancer, entendeu? Então, um trabalho de design, edição, e todo mundo tá caminhando para isso. Todo mundo, praticamente, todas as empresas têm uma rede social, tem alguma coisa. Então, tipo, se for fazer um investimento também, indico isso, gente. Invista em marketing digital, invista em edição, saiba... Porque hoje em dia tem ferramentas que não precisa mais de profissionais, teoricamente. Você consegue desenrolar sozinho, sabe? Então, eu acho legal também apresentar isso. Eu vou estar divulgando com vocês algumas artes que a gente for fazendo e tal, né? Porque, querendo ou não, o processo da edição de artes é do estúdio Mother Hits, né? Exatamente. Que, nesse caso, fica mais concentrado em mim. Mas a gente tá também acesso para pessoas que queiram ajudar, né? A gente está com uma equipe pequena mesmo, sabe? A gente está fazendo um esforço dobrado, triplicado, mas com um intuito maravilhoso, com uma ideia que a gente, sabe, a gente gostou muito, né? Foi o amor à primeira vista. Não, então, foi o que o Lucas falou, eu acho que já faz uns 2 meses que a gente já tá sentando assim, sabe, conversando e tal. Lógico que a gente não tem todo o tempo do mundo também, então acaba sendo alguma vez na semana mais específica que a gente se senta para conversar, trocar uma ideia, tal. Mas como a gente já tem essa proximidade, a gente tem essa intimidade, né, fica mais fácil pra gente conversar, pra gente esclarecer coisas. Mas fica o convite aí para pessoas também que queiram ajudar diretamente no projeto, assim, sabe? Às vezes não nem como convidado, mas queiram ajudar com estrutura, com ideias de iluminação, enfim, até com ideias de edição de vídeo, propostas, tal. A gente tá... Exatamente. O convite está aberto aí, quem quiser vir para somar na equipe. Exatamente. O convite tá feito. E marca aí também, porque às vezes nem chegou no seu amigo que tem. Aí você marca ele, envia para ele também os cortes ou o podcast inteiro, para trazer pessoas também. Às vezes você conhece uma pessoa que tá, vamos dizer assim, tá meio estagnada, não tá conseguindo sair no meio da bolha dela. Às vezes vem para um podcast, troca uma ideia, sabe? As pessoas já vêm com outro olhar, já expande para outros clientes. E sai daqui de mente aberta. Exatamente. Né? A gente tem que sempre estar pronto e aberto para inovação, certo? Para novas ideias, entendeu? E volta aquilo, o marketing digital. Exato. Gente, trabalhem o marketing digital de vocês. Trabalhem o Instagram, trabalhem o Facebook,
se tiver TikTok, Exato. se tiver... Não, e assim, às vezes parece até chato a gente bater nessa tecla, mas a gente tá só mostrando o quanto é importante mesmo. Sim, exatamente. Sabe? Porque o mundo hoje é a internet, não tem como fugir, sabe? E tipo assim, eu sei que a questão do olho a olho é mais importante. O podcast é isso, trazer pessoas aqui, a ideia é essa, justamente. Mas, querendo ou não, a internet você tá no mundo, você consegue, sei lá, você faz um post aqui em São Paulo, meu, já tá na Europa, já tá no mundo. Lá no Japão, sabe? entendeu? Então, hoje em dia, a gente tem uma conexão que a gente tem que saber usar isso Sim, de formas exatamente. positivas, né? Porque dá para usar de formas positivas e negativas como tudo. E também fica um convite para vocês que estiver de fora do Brasil. Sim, também, certeza. Quiser participar, às vezes por uma ligação, uma chamada de vídeo, com certeza. Seria interessante. Sim, dá né? pra fazer. Dá pra gente fazer, né? Tem muitos brasileiros nos Estados Unidos, Portugal, mundo geral, no sim, mundo exato. todo, né? Então, vocês que estão aí de fora com também. Com certeza, ia ser uma vivência muito legal para trazer para o público também, porque às vezes a pessoa já saiu, vamos supor assim, com a ideia de investir em outro local, entendeu? E provavelmente o investimento fora do Brasil deve ser outra história, deve ser outros processos, tem a questão da linguagem, tem às vezes um preconceito por não ser do próprio país, né? Então, tipo assim, ia ser uma resenha muito legal de estar trazendo o pessoal também. E assim, a gente tá trazendo ideias para às vezes clarear, né? Porque às vezes você tá assistindo algum desses nichos assim, né? E você se identifica com a história, chama aí, a gente marca uma data. A ideia é divulgar, como o Lucas falou. Então, se a gente tiver pessoas que às vezes não tem nem a possibilidade de estar vindo no momento, mas quiser que a gente esteja divulgando alguma coisa, a gente pode conversar, né? Então, por enquanto, a gente vai fazer episódios semanais, mas dá pra gente estar divulgando coisas da semana, um exemplo bem concreto, assim, sei lá, um jornal de mercado. Então passar qual que são essas promoções do mercado da semana. Exatamente. Entendeu? Vai ter um momentinho que a gente vai passar, pode postar um corte só disso, uma coisa mais específica disso. Usar roupas, bonés, utensílios. Exatamente. A ideia é essas paredes aqui também, que tá com quadros, a gente consegue fazer já coisas no sentido de podcasts grandes hoje em dia tem. Entendeu? Então, tipo, fazer um dia temático, vamos supor, o cara... pizzaiolo, fazer um dia temático das pizzas dele, os sabores, ele contar um pouco, às vezes até a gente ir ao ambiente. Exatamente. Porque assim, a gente ainda tá com a ideia do podcast, de algo físico aqui nesse ambiente, mas a gente também já conversou sobre poder estar indo nos lugares também para mostrar os dois pontos de vista. Para as pessoas verem de casa como é o processo, o que você tem que fazer, quanto tempo leva uma massa, querendo ou não, tem que descansar, tem muita coisa. Exatamente. Então, tipo assim, tem muita gente que acha que abriu uma massa ali, pôs no recheio e já era, meu. Sim. Tem igual... E não só isso, e o cálculo? O cálculo. Qual que é o valor que você vai cobrar? Exatamente. Entendeu? Que cálculo, tal, que você vai ter que fazer. Querendo ou não, é legal você ter produtos de mais qualidade. Sim, né? Mas aí você vai ter que passar no valor, então tem que ser um cálculo bem feito. Né? Saber o bairro que você tá, que bairro você vai vender. Então isso eu acho que entra até uma logística, né? Na verdade. Né? Não, e só um adendo, meus pais sempre trabalharam com pet shopping. Então, fornecedor também, é delicado você trabalhar com fornecedor, porque quanto mais você pede, mais barato fica. Exatamente. Certo? Mas às vezes você pode entrar em dívidas que você não consegue pagar. Sim, exatamente. Então, tipo assim, quando você tá começando, o essencial é você começar com pouco. Exato. Entendeu? Não vai te dar um retorno grande agora, mas vai te dar um retorno futuro. Exato. Porque o negócio do investir não é um agora. O investimento não é assim, galera. Você investiu hoje e amanhã você tá lá em cima. Não é assim. Exato. Não é assim. Tudo leva tempo, tudo tem um processo. São processos de empresa, tudo é um estudo. O que a gente falou, tipo, antes de começar, é legal você, sim, estruturar a sua ideia. Porque, voltando ao nosso podcast aqui, meu, quantas ideias não saíram? Porque, querendo ou não, a gente tem gostos peculiares, a gente gosta de coisas também. O esporte, o futebol, por exemplo, eu mais na área da música. Então, tem um monte de coisa que a gente gostaria de falar, mas chegou uma hora que a gente conversando, a gente reparou que tudo meio que gira nessa questão da empresa, de empresários, de empresariar, né? De empresa, de investimento. Então, aí foi que saiu a ideia e consegue abranger tudo isso que a gente falou. Às vezes é até interessante você procurar, até no YouTube mesmo tem, né? Referente a vendas. Então, veja mais de um vídeo, por favor. Veja mais de um vídeo. Porque a gente também não veja uma coisa e já acha que aquilo é a verdade absoluta. Exatamente. Hoje em dia, infelizmente, o clickbait a forma de divulgar, então às vezes as pessoas querem aumentar coisas que não são reais. Sim, entendeu? Então sempre veja mais de um vídeo, pesquise bem, até mesmo o que a gente falar, não leve a ferro e fogo, pesquise, tire informações. Às vezes se a gente falar besteira,
corrija nos comentários. Exatamente. Né? Lógico que sempre mantendo aquela educação, O pra gente respeito, manter né? aquele vínculo, Aham. pra ser uma coisa sadia também pra todos nós, porque a ideia é essa, Sim. ser algo sadio, algo legal. Esse é um espaço legal, às vezes, pra você ter essa credibilidade, às vezes, que tá faltando, pra Sim, você se exatamente. apresentar. Né? Às vezes a pessoa que tá ali do seu bairro não sabe nem quem que você é, Exatamente. né? Por isso que a gente quer trazer vocês aqui Exato. com um produto de vocês. Venham, tragam um Sim. produto de vocês, pra gente poder estar apresentando pro público, né? Exato. O público precisa ver, Sim. né? Querendo ou não. Então, o objetivo é fazer a quebrada, Sim. o Brasil, Isso, exato. entendeu? E a gente tá falando em Brasil porque, assim, a gente tá localizado em São Paulo, né? Deixar bem Sim, claro isso, exatamente. especificamente Zona Oeste. Mas a gente tá a nível Brasil, assim, no Nível sentido de, às vezes, fazer algo, uma chamada. Uma chamada de vídeo, Exatamente. interessante. Pode, às vezes, não ser nenhum episódio completo, mas ser só um trecho do episódio, uma coisa, né? Certo, Ou, às vezes, a gente pode exatamente. até estender para fazer um corte ou algum outro projeto à parte. Porque Aham. também estamos abertos para isso, para Exatamente. ramificar esse projeto. Então, assim, atualmente, foi o que a gente falou, a gente não pode fazer só isso, a gente tem que se desmembrar em outras coisas para poder sobreviver, poder se alimentar e ter uma boa qualidade de vida. Sim, exatamente. Né? Mas a ideia é que a gente consiga viver disso. Exatamente. E a partir do momento que a gente consegue viver disso, a gente consegue desmembrar para muitos mais projetos. Talvez semanal, toda semana. Exatamente. Desculpa, diário. Diário, no exato. caso. E Seria, até né? vários tipos, às vezes diário não só o que a gente está fazendo Só aqui. investimento. Exato, entendeu? trazer o outras esporte, ideias, trazer exatamente. a música, Exatamente. talvez até política. Sim. Trazer, abranger tudo, né? Exatamente. Poder abraçar. Entre em contato. Entre em contato com a continue. gente, exatamente. Marque aí quem você acha que vai ser legal para estar vindo aqui no nosso projeto. Sim. Converse com a gente. Vai estar todos os links aí, tudo na descrição direitinho do vídeo. E volto a dizer que está aberta essa porta, esse canal para vocês. Eu acho que hoje a gente conseguiu sintetizar bastante assim no Sim. projeto, assim, até para não se estender muito. Mas a ideia é isso. Então, marque aí pessoas que você acha que vai ser legal ver aqui junto com a gente. Aham. Lucão, Mazola. Então chega aí com a gente, Investidores da Quebrada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio Exatamente. aí, né? Irmão, só agradece Eu que agradeço novamente. você, Lucão. Cê é louco. Essa parceria de O milhões assim bagulho- mesmo. Espero que vocês tenham gostado, que abracem nossa Isso, ideia, exatamente. querendo ou não. Curte, compartilha, se Exato. inscreva no canal, Deixe muito bastante importante. comentário aí, marque bastante gente. Exatamente. Siga tanto o Lucas na rede social dele e eu também. Vai estar tudo de novo aí nos comentários. Vem com a gente, Investidores da Quebrada. Forte abraço. Até a próxima, Até a galera. próxima. Valeu. Cê é louco, irmão. Cê é louco, parceiro.